TV Escola está no ar e nesta 12ª teleaula vamos falar sobre o jogo político durante a Primeira República e ainda a implantação do bicameralismo no país, o papel de Minas como estado mais populoso e com a maior bancada do Brasil e como tudo isso influenciou o processo da Constituinte Mineira de 1891. Diga sempre que é solidário com o governo. Do contrário, o senhor sabe. Eu estou aqui com o facão na mão para chamar à ordem aqueles que insurgirem. A minha missão principal é essa: manobrar o facão ou em cima quando se trata da política federal ou embaixo quando da estadual. Portanto, olho no facão, não esqueça e faça boa viagem. De quem será esta fala? Bem que o professor podia responder. Esta foi uma explicação dada por João Pinheiro, considerado um positivista moderno da época da Primeira República. Ele dá essa explicação a um chefe político em 1907. Esta fala mostra um pouco como eram as relações entre o governador, chefe estadual, e o chefe local, o coronel. O jogo político durante o governo provisório da Primeira República concentrava-se nos estados mais importantes. Minas Gerais, por ser o estado mais populoso, detinha a maior bancada, 37 vagas para deputado federal constituinte, representando a população, e 3 para senador, representando a unidade na federação. São Paulo e Bahia tinham 22 deputados, os outros estados menos ainda, alguns com apenas 2, proporcionalmente à população. E os partidos, como é que se organizavam na Primeira República? O Partido Republicano era organizado interna e autonomamente em cada estado, pois os partidos agora estavam regionalizados. Existia o Partido Republicano Mineiro, PRM, em Minas Gerais, o Partido Republicano Paulista, PRP, em São Paulo e outros. Aqui não havia partidos de oposição, pois quase todos os políticos passam a fazer parte do PRM. Da noite para o dia, vários ex-monarquistas vestem a casaca republicana, distinguindo aqueles que eram adesistas de última hora dos históricos, do partido antes da proclamação da República. A luta política vai se dar dentro das executivas do partido, na organização das listas fechadas de candidatos e dentro dos parlamentos. Ex-membros dos partidos conservador e liberal, inconformados na República, articulavam uma chapa adversária da separação entre Estado e Igreja, apelidada pelos opositores de católica. O Jornal de Minas serviu-lhes de trincheira. Conseguiram poucas adesões e um resultado eleitoral satisfatório somente no 1º distrito, em Ouro Preto. Até então, a direção política exercida por Alvim e João Pinheiro era vitoriosa, mas a composição do Congresso Constituinte Estadual vai tornar esse governo difícil. A revolução não era mais como queriam os radicais, uma ruptura completa com a monarquia e o passado excludente. A revolução ganhou ares de evolução, obra mais do tempo do que dos homens, onde aparentemente não há vencidos. Para percebermos que os modos adotados pelo governo provisório não foram nem tão novos, nem tão democráticos, vale observar alguns pontos. O Decreto 226, de 31 de outubro de 1890, deu ao projeto do governo provisório o caráter de lei magna, prevendo a vigência imediata das normas concernentes ao sistema bicameral, sua composição, eleição e função constituinte. Os 24 senadores constituintes eram uma aristocracia, um colégio eleitoral restrito e qualificado, escolhidos a partir de uma certa renda anual, de títulos honoríficos ou intelectuais, ou ainda da participação nos conselhos municipais. Outro ponto importante a observar na prática do governo provisório é a política de dissolução das câmaras municipais, substituindo-as por intendências administrativas nomeadas pelo governador. Esta prática, aliada à composição das juntas encarregadas do processo eleitoral e ainda ao total controle do Centro Republicano de Ouro Preto, encarregado da elaboração da chapa oficial dos candidatos, asseguravam ao governo a certeza da eleição, não apenas dos senadores, mas também dos 48 deputados constituintes de sua escolha, corporificando a chamada política de conciliação.
Então, podemos dizer que a Constituinte Mineira, por sua própria composição, marca a continuidade social, a transformação das forças conservadoras e a absorção das forças progressistas? Exatamente. Eram 24 senadores e 48 deputados estaduais. Mas o quadro social dos parlamentares é demasiado insuficiente. Não se fala em fazendeiros, por exemplo, quando se sabe que havia muitos. Melhor se fossem advogados, médicos, ainda que também fazendeiros. Não se fala em comerciantes ou industriais. Nessa sociedade patriarcal, só se valorizava de fato o diploma. Apesar de tudo, o conhecimento disponível e aqui apresentado é expressivo de uma situação social e de certa mentalidade bem característica do Brasil da época, arcaica, preconceituosa, elitista e vitoriosa. O Congresso Constituinte Mineiro de 1891 foi influenciado pelo anteprojeto de Constituição do governo provisório. Assim, alguns pontos dessa Constituição entraram em vigor imediatamente. Dessa forma, a presença de duas câmaras e o caráter aristocrático do Senado Constituinte já estavam estabelecidos. Mesmo a representatividade da Câmara era de ordem distinta do sentido que hoje nós atribuímos a esse termo, não era? Sim, mas para delimitar esse sentido, temos que lembrar o rígido e total controle exercido pelo governo provisório, tanto no que diz respeito ao processo de qualificação dos eleitores, quanto no que toca à composição da chapa oficial. O primeiro já é viabilizado a partir dos critérios de composição da mesa eleitoral, encabeçada pelo intendente municipal, cargo de livre nomeação do governo. Assegurada a certeza da eleição da chapa oficial, restava ao governo a sua composição, através do único partido organizado, o governista Partido Republicano Mineiro, PRM, que retratava a transação havida na busca de uma direção política, incluindo-se as devidas representações minoritárias, tanto de caráter regressista, monarquista, quanto de natureza modernizante, progressista. A imposição da dualidade das câmaras e do eleitorado especial para o Senado restringia o exercício da cidadania aos indivíduos alfabetizados com significativa renda anual, título intelectual ou que tivessem pertencido ao Conselho Municipal. Isso consagrava a visão da representação política vigente no Império. Tal visão vai ser marca no novo regime, se estabelecendo como um laço do futuro com o passado, que temem fazer-se dominante no próprio anteprojeto de Constituição, que acabou por determinar a composição do Congresso Constituinte. Bom, então a Constituinte de 1891 implantou o bicameralismo, ou seja, em Minas Gerais tínhamos Câmara de Deputados e Senado. Mas como eram as relações políticas deste sistema? Essa é uma ótima pergunta, mas é assunto para a nossa próxima teleaula. Na teleaula de hoje, você viu como o governo provisório centralizou o poder, extinguindo as câmaras municipais, criando o bicameralismo e um modelo de eleição que privilegiava os alfabetizados e com outros atributos elitizados, como renda e títulos. Viu ainda como essa estrutura se reproduziu em Minas Gerais durante o processo constituinte estadual em 1891. Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá!